Olá, meus queridos, boa tarde a todos. Meu nome é Valderson, professor de vocês. Pessoal, como é que foi as férias de vocês? Espero que foi muito boa. Espero que tenham aproveitado. Hoje vamos iniciar novamente o nosso trabalho, as nossas aulas. E já de antemão, nós iremos começar com a introdução à genética. O professor passou um material para vocês, né, na quarta passada, e falou que vocês poderiam tirar dúvidas comigo, né, sobre o material lá era sobre as leis de Mendel, não é isso? Espero que quem tenha dúvidas possa estar tirando as dúvidas aí no grupo. É bom postar no grupo porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Nesse sentido, eu trouxe aqui alguns conceitos do estudo da genética que serão necessários para a gente estudar, né? Para a gente estar estudando esse assunto. É um assunto extenso, um assunto difícil. Eu vou estar trazendo esses conceitos para vocês. E eu peço que vocês tenham caneta e papel na mão para anotar esses conceitos, porque é necessário que vocês aprendam esses conceitos para que continuemos nosso estudo. Vamos lá. O primeiro conceito que eu quero que vocês aprendam é o de cromossomo. O que é um cromossomo? Um cromossomo ou cromossoma é uma estrutura altamente organizada de uma célula que contém o material genético de um organismo. Eles vão possuir uma molécula de DNA que apresenta porções enroladas em grãos, formados por 8 moléculas de uma proteína denominada histona. Cada grão de histona com DNA enrolado recebe o nome de nucleossomo. Então, vamos lá. Sobre o cromossomo. O cromossomo, ele vai ter essa estrutura aí que vocês estão vendo na imagem. Deixa eu dar um zoom aqui. Certo. Essa vai ser a estrutura de um cromossomo. Mas ela vai ter essa estrutura de X. Mas dentro dessa estrutura vai existir filamentos de DNA. Ou seja, é como se fosse um novelo de lã enrolado em algumas bolinhas que vai formar toda essa estrutura aí que vocês estão vendo. Vamos supor que a linha vermelha que eu vou tentar mostrar para vocês aqui vai ser a estrutura do cromossomo. Ela vai ser vários enrolamentozinhos de DNA aqui, ó. Dessa forma, mais ou menos, entendeu? Vários enrolamentozinhos de DNA que vai estar enrolando algumas bolinhas. Essas bolinhas vão ser as proteínas chamadas de histona. Vão existir vários filetezinhos de DNA que vai estar formando essa estrutura. Falando da nossa espécie, na espécie humana, nós vamos possuir 46 pares de cromossomos, né? Porque vamos receber os 23 pares que vêm do pai e os 23 pares que vêm da mãe. Então, as células somáticas, né, que são as células não reprodutivas, anotem aí, células somáticas, células não reprodutivas. Elas vão ser constituídas de 46 pares de cromossomos. E já as células reprodutivas, peço que vocês anotem também, que vão possuir 23 pares, né? Elas possuem 23 pares. Porque as células reprodutivas, quais são as células reprodutivas da nossa espécie, da espécie humana? Vão ser o espermatozoide, não é? O espermatozoide. Meu espermatozoide aqui ficou feio, né? O espermatozoide e o óvulo, né? Essas vão ser as células reprodutivas da espécie humana. Cada célula dessa aqui vai possuir 23 pares, né, de cromossomos. 23 também aqui 23 também aqui no espermatozoide. Então, essas serão as células reprodutivas. Na formação do indivíduo, né, na célula ovo, a junção desses 23 pares vão formar 46 pares de cromossomos, que são a quantidade que existe nas células humanas. Vamos dar continuidade aqui. Um outro conceito que eu quero que vocês aprendam, anota aí, são os cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos são os pares de cromossomos herdados do pai e da mãe,
porque possuem informações genéticas semelhantes, atentem para esse nome, semelhantes, assim como o comprimento, estrutura, quantidade e localização de genes e centrômeros também similares. Então, os cromossomos homólogos, eles vão ser os cromossomos que você recebeu lá do seu pai e os que você recebeu da sua mãe. Eles vão ser homólogos, vêm de iguais, né? Homólogos, ele tende para o nome iguais. Então, você vai ter o cromossomo que você recebeu do seu pai, né? Pai. E o cromossomo que você recebeu da sua mãe, né? Mãe. Então, cromossomos homólogos são cromossomos iguais, sendo que um você recebe do seu pai e outro recebe da sua mãe. Mas em questão de genes, né, que é um conceito que vamos ver já já, eles não vão ser totalmente iguais. Vamos supor aqui que tenhamos um gene aqui que determina a cor dos olhos, verdes do pai, e um gene aqui da mãe, no mesmo lugar, que determina a cor dos olhos castanhos. Né? Percebam que eles são similares. Um olho do pai é verde e um olho da mãe é castanho, mas não são iguais. Em relação aos cromossomos homólogos, eles vão ser semelhantes e não iguais. Mas o que é o gene? O gene, pessoal, ele vai ser uma sequência específica do DNA, que vai conter as instruções necessárias para a síntese de uma proteína ou de uma molécula de RNA. Os genes alelos, eles vão ser uma variação dos genes. São caracterizados por estarem localizados no mesmo lugar nos cromossomos homólogos. Então, o gene, ele vai ser uma pequena parte do DNA. Vocês lembram que eu falei que o cromossomo ele é formado por uma rede de DNA? Lá no primeiro slide eu falei isso. Uma rede de DNA. Perceba que nessa imagem, ó, que está saindo um DNA de dentro do cromossomo, né? Só para exemplificar o que é o gene. O gene é uma parte desse DNA, uma pequena parte, que vai determinar uma característica. E perceba aqui, ó, na imagem do cromossomo. Deixa eu ver se eu consigo aqui marcar para vocês. Enfim, perceba aqui na imagem do cromossomo que ele é feito por vários filamentozinhos, ó. Se vocês perceberem, tem vários filamentozinhos no cromossomo. Então, o gene é uma parte que vai estar relacionado com uma característica. Ele vai ser responsável por produzir uma proteína que vai determinar uma característica. Como que, por exemplo, professor? Vamos supor um gene aqui nesse slide aqui, né? Esse slide aqui que eu falei para vocês que esse daqui é responsável por uma característica relacionada ao olho verde e esse é responsável por uma característica relacionada ao olho castanho. Então, essa característica, essa seçãozinha do DNA aqui, ela vai ser o gene responsável pela cor do olho. Esse olho vai poder ser verde, vai poder ser castanho, ou vai poder ser uma mistura existente entre os dois, entendeu? Um castanho um pouquinho mais claro, entendeu? Isso que vai ser o gene. Pessoal, não estou aprofundando muito para que não fique complicado para vocês, porque esse assunto é um pouco complicado. Vamos começar devagar, que é para todo mundo entender pelo menos o conceito dessas estruturas que eu estou explicando. Vamos lá, então aprendemos o que é gene. Agora vamos aprender o que é alelo, né? Como eu falei, alelos são uma variação de genes. São caracterizados por estar localizados no mesmo lugar. Explicando para vocês, esses que estão circulados aqui, juntando os dois, eles vão ser os genes alelos. Ou seja, eles vão estar no mesmo lugar dentro dos cromossomos homólogos. Esses vão ser os genes alelos. Esses daqui, ó. Estou circulando aqui para vocês, genes alelos. Esses aqui que estão circuladozinhos. Um responsável pela cor do olho verde, outro responsável pela cor do olho castanho. Vamos continuar. Outro conceito que eu quero que vocês aprendam. Genótipo. Genótipo é definido como a composição genética de um indivíduo, ou seja,
o conjunto de todos os genes daquele indivíduo. Então, quando vocês vê esse nome, ó, gen, né? Gen, lembra o quê? Lembra gene, não é isso? Genótipo. Quando vocês vê esse nome, genótipo, lembra gene, vai estar relacionado a gene, né? Aos genes do indivíduo. Então, consequentemente, ele vai estar relacionado com a carga genética, a composição genética do indivíduo. Então, o genótipo é a carga genética do indivíduo. É o conjunto de todos os genes daquele organismo. Vamos ver aqui. O genótipo responsável pela flor rosa é o genótipo azim-azão, né? E também pode ser o azão-azão. Lá mais para frente eu vou explicar para vocês que nós caracterizamos um gene através dessas letrinhas. E nós vamos descobrir também nas próximas aulas o que é um gene dominante, né? Que é esse azão aqui, e o que é um gene recessivo, que é esse azinho. Mas por enquanto eu quero que vocês aprendam apenas o conceito de genótipo. Aprenda esse conceito. Genótipo é definido como a composição genética de um indivíduo. Quero que vocês aprendam isso. Por enquanto, só isso. E o fenótipo, o que é? O fenótipo, pessoal, vão ser as características observáveis, aquilo que você vê, ou características de um organismo ou população, como morfologia, desenvolvimento, propriedades bioquímicas ou fisiológicas e comportamento. O fenótipo, ele resulta da expressão dos genes do organismo e da influência de fatores ambientais possíveis e da possível interação entre os dois. Pessoal, nós vimos o que é genótipo, não é isso? Então, agora vamos ver o que é fenótipo. O fenótipo, ele vai estar relacionado àquelas características visíveis. Um exemplo que eu posso dar para vocês, nós vamos ter o tipo sanguíneo, né? O tipo sanguíneo, vamos supor que eu tenho o tipo sanguíneo A positivo. Essa é uma característica genotípica ou fenotípica. Aí vocês me responderiam, essa é uma característica genotípica, porque o tipo sanguíneo ele não pode ser mudado enquanto você está no ambiente, não é isso? Não pode ser mudado o tipo sanguíneo. Por mais que você se alimente, ou faça exercício, ou qualquer outro tipo de coisa, ela é uma característica que é dada pelos genes. Não é isso? Uma outra característica, um outro exemplo que eu posso dar para vocês, mas de fenótipo. Vamos supor, o biotipo, né? Biotipo muscular, aquela pessoa mais magra, aquela pessoa mais gorda. Dependendo do ambiente em que aquela pessoa se encontra, não é isso? Ela vai poder mudar essa característica. Por exemplo, se é uma pessoa que trabalha muito, pega muito no pesado, essa característica fenotípica dela vai ser mudada. Porque quem trabalha muito, pega muito no pesado, ela não possui a característica de ser uma pessoa um pouquinho mais cheinha, né? Um pouquinho mais gorda. Ou aquela pessoa que mantém-se saudável, praticando exercícios físicos. Né? Ela vai conseguir modificar essa estrutura fenotípica. Isso vai ser uma junção do genótipo, né? A carga genética, mais o fenótipo, ou mais o meio ambiente, que vai resultar no fenótipo. Não é isso? Entendam isso. Genótipo mais meio ambiente vai estar ligado ao fenótipo. Partindo do exemplo que eu dei. Se o indivíduo tem a característica de ser musculoso, aí ele junta ao ambiente que ele convive, né? Prática muscular, né? Vamos supor aqui um peso. Então, vai ser igual, né, a um indivíduo mais forte, não é isso? Mais forte, mais saudável. Essa é uma característica fenótipo. Então é isso, pessoal. Essa é uma característica fenótipo. Outra característica que eu quero que vocês aprendam, o que são genes homozigotos e genes heterozigotos. Os homozigotos também são conhecidos como puros. São constituídos por pares de genes alelos. Vocês lembram dessas características? Genes e alelos idênticos no mesmo locus. Locus, pessoal, ele vai estar relacionado ao local onde está o gene, no mesmo DNA. Esse é o locus gênico, o local onde está aquele gene no DNA. No mesmo locus.
Vale salientar que um organismo com gene recessivo para uma determinada característica só será expresso de modo que o organismo seja homozigoto. Isso se deve ao fato de que os alelos recessivos só se expressam em pares. Na próxima aula, pessoal, eu vou explicar direitinho para vocês o que é essa questão de recessivos e o que é essa questão de dominância. Por enquanto, eu quero que vocês aprendam somente o que é homozigoto e heterozigoto. Os homozigotos, eles vão ser os genes que são igual. Por exemplo, aqui temos um azão, né? Azão são homozigotos, eles são iguais, ó, azão a azão. E aqui no verdinho aqui, ó, nós vamos ter azão e azinho, né? São diferentes, né? Um é maiúsculo e outro é minúsculo. Pois eles são diferentes. Mas alguém pode dizer, mas professor, é um A, tudo é A. Mas não, mas são diferentes, ó. Um A maiúsculo e um A minúsculo. Então são diferentes, são hétero. Hétero significa diferente, né? E homo, né, significa iguais. Hétero diferente e homo iguais. Vamos ver o conceito de heterozigoto. Os heterozigotos ou híbridos, como também são chamados, são organismos que apresentam alelos diferentes no mesmo loco em cromossomos homólogos. Se o alelo nos cromossomos homólogos são iguais, consistem em um homozigoto, mas se os alelos são diferentes, o indivíduo é chamado de heterozigoto. É aquilo que eu expliquei para vocês. Hétero vai estar relacionado a diferente, né? Hétero, azão, azim. E o homo vai estar relacionado a alelos iguais, azão, azão. Pessoal, por enquanto eu quero que vocês aprendam esses conceitos que foi passado para vocês, todos esses, ó. Vocês dão uma aprofundada mais aí, dão uma olhada na internet, dão uma olhada em alguns vídeos no YouTube, que vocês vão ter uma compreensão melhor de tudo isso aqui, porque o tempo é pouco para muito assunto. Uma boa tarde a todos, dão uma estudada a mais em casa e até a próxima aula.